Glorificado seja Deus por mais um dia que Ele nos acrescenta. Aqui quem vos fala é a missionária Zélinha, da Segunda Igreja Presbiteriana em Campina Grande, que faz parte da missão Cariri para Cristo. Nós hoje vamos refletir na palavra de Deus no livro de Colossenses, ou na carta aos Colossenses, ou epístola aos Colossenses, porque essa carta pode ser identificada assim, no capítulo 1. Capítulo esse que é dividido, de acordo com a Bíblia de Estudo de Genebra, prefácio e saudação, que é os versos 1 e 2, ação de graça, que vai do verso 3 ao verso 8, depois a partir do verso 9, o título é Paulo ora pelos Colossenses, que vai do verso 9 ao verso 12, do verso 13 ao verso 23, o título é A Excelência da Pessoa e da Obra de Cristo, e fecha o capítulo do verso 24 ao verso 29 com a missão de Paulo, o mistério do Evangelho. Lendo o texto, temos Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós, outros também, que outrora eras estranhos e inimigos, no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficazmente em mim. O texto é composto de 29 versículos, os quais todos foram lidos, e que vamos fazer também mais algumas colocações a respeito tanto
do livro como do capítulo lido. Falando a respeito deste livro, desta carta dos Colossenses, queremos dizer que esta carta foi escrita mais ou menos no ano 60 depois de Cristo e que, de acordo com a Bíblia de Estudo de Genebra, ele apresenta 4 verdades fundamentais, as quais são: Cristo é supremo sobre toda a criação e sobre toda a igreja. Os cristãos não devem ser confundidos pelos falsos credos que misturam fé verdadeira com falsas religiões ou filosofias. Temos que ter cuidado. O Senhor espera que aquele que professa ser filho de Deus professe isso por fé. E se você perguntar o que é fé, em Hebreus 11:1, nós temos a definição, que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a convicção de fatos que se não vê. Não é preciso você ver, é preciso que você creia que Deus enviou Jesus para morrer na cruz em teu lugar. E ele veio. Ele tomou a forma humana. Como diz no Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Ele tomou a forma humana exatamente para concretizar na cruz o que você e eu jamais concretizaríamos. Na cruz ele disse ao Pai, tudo está consumado. E ali ele cumpriu o que tinha sido dito a respeito dele no Salmo 22, o que tinha sido dito a respeito dele em Isaías 52, do verso 13 ao capítulo 53, verso 15. Ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. E é ele quem garante a vitória daquele que nele crê. E você precisa crer por fé, não é por vista. Em Hebreus também 11, verso 6, diz que ninguém pode se aproximar de Deus a não ser por fé. Então creia que Deus concretizou a promessa que ele havia feito lá em Gênesis 3,15, que era que enviar aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Jesus veio e esmagou. Em teu, em meu, em nosso favor. Você crê nisto? A palavra diz, se você crê, você verá a glória de Deus. Ainda falando das verdades que encontramos na carta aos Colossenses, temos que Cristo é totalmente suficiente para trazer a plenitude e a novidade de vida para os cristãos. Veja que lá em Gênesis capítulo 3, descreve a queda do homem. Quando Adão caiu, com Adão caíram todos os homens. Em Romanos capítulo 3, verso 10, olha o que diz o texto. Romanos 3, eu vou ler para que você possa guardar na sua memória o que diz o texto. Romanos 3:10. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, verso 11. Não há quem busque a Deus. O homem, diz Isaías, em Isaías 59, 1 e 2, que o homem que se encontra em pecado, ele não pode ver a glória de Deus, porque o pecado separa o homem de Deus. Em Romanos ainda 3, verso 23, diz para nós que, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, todo ser humano pecou. E todo ser humano carece da glória de Deus. E você só verá a glória de Deus através de Cristo Jesus. Pois ele mesmo disse em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Olha, não são as obras que lhe colocam você na presença de Deus. Não é o conhecimento por si só que coloca você na presença de Deus. Quando você lê o Evangelho de João no capítulo 3, você vai ter encontro de um doutor da lei, ou seja, de um homem que conhecia de Gênesis a Malaquias, que manejava bem. Mas quando Jesus foi ter um encontro com Jesus, Jesus disse a ele, necessário te é nascer de novo. E aquele doutor na lei, ele ficou perturbado. E a indagação dele era, como pode um homem velho voltar ao ventre materno e nascer de novo? E é diante dessa indagação que Jesus diz a ele quem é Nicodemos. Olha, Nicodemos, quem nasce da carne é carne, agora quem nasce da água e do Espírito, esses sinais para Deus. O ser humano que não passar pelo processo do novo nascimento, esse não verá a glória de Deus. E só se passa pelo novo nascimento através de Cristo Jesus. Que fora de Jesus não há salvação. Só em Jesus. Porque ele é ele é o caminho. Ele é a verdade e ele é a vida. Só nele o ser humano tem vida eterna com Deus. Só nele. Não em nenhum outro. Então, você precisa crer. João nos ensina em 1 João 9 que se nós quisermos a solução para nos achegarmos a Deus, precisamos confessar os nossos pecados. Ele declara, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Você quer seus pecados perdoados? Reconheça Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você pode até dizer a você mesmo, olha, mas eu sou uma pessoa que não ofendo nada. Eu vivo do meu trabalho. Eu sou uma pessoa que vivo de oração. Eu sou uma pessoa que, dentro das minhas possibilidades, assisto a todos que procuram ser assistidos através de mim. Olha, a palavra também mostra um homem, lá em Atos 10, ele se chamava Cornélio, e era um homem de oração, e era um homem que dava esmola a todos que ele pedia.
Mas um dia ele estava em oração e Deus o visitou e disse: olha, Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas chegaram à minha memória. Agora você não. Você quer chegar à minha memória? Se você quiser chegar à minha memória, mande chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, que se encontra na casa de Simão Curtidor, e ele virá e dirá as palavras que você precisa ouvir para ter comunhão comigo, ter vida eterna com Deus. Hoje Deus também está te dando a oportunidade de você estar ouvindo essa palavra, que tem como base o capítulo 1 de Colossenses, e que Deus vem falar para nós que a solução para o ser pecador é Cristo Jesus, o Senhor. E você, como já foi dito em Romanos, está dentro do grupo que ele disse: não há um justo, nenhum sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E a solução só tem uma: Cristo Jesus. Fora de Cristo não há salvação. Ele é a solução para todo aquele que nele crê. Crê que ele é o Filho de Deus, que ele tomou a forma humana e que na cruz do Calvário ele recebeu o teu pecado. Você precisa receber isso por fé. Ainda na carta aos Colossenses, a última verdade fundamental que se encontra nessa carta é que os cristãos devem viver na dependência de Cristo e não de outros poderes. Nós falamos na questão do poder do conhecimento, representado por Nicodemos. Falamos da questão da oração e de dar esmola, no exemplo de Cornélio. Entretanto, a palavra deixa bem claro que só em Cristo há a solução, só nele. Porque ele é o mediador entre Deus e os homens. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você quer se achegar a Deus? Você quer estar diante de Deus? Lembre-se que a solução para isto é Cristo Jesus, o Senhor. Porque ele é Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê. Diante disto, você que já declara que é filho de Deus, você deve viver na dependência de Cristo e não de outros poderes. Você pode até ser um doutor na ciência. Seja você um médico, um engenheiro, um cientista, em qualquer área do conhecimento. Quero lhe dizer que este conhecimento não lhe coloca diante de Deus. É um conhecimento que pode lhe dar status diante da sociedade, diante dos humanos. Mas diante de Deus, o único que pode te apresentar é Cristo Jesus, o Senhor. Você pode até ser dono de muitos bens, mas nenhum bem te coloca diante de Deus. A palavra diz que ao homem está designado morrer. Porque em Romanos capítulo 6, verso 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o Senhor. Você pode ter bens, você pode até ser o doutor, como estava citando antes, você pode até também ser jovem, você pode até ter bastantes status na sociedade, você pode ter uma família bem estruturada. Eu te digo, nada disso te coloca na presença de Deus. E a palavra diz que após a morte segue-se o juízo. Ou o juízo para a vida, ou o juízo para a morte. Juízo para a vida é de poder ouvir do Senhor, aquele que consumou na cruz a solução para ti. Ouvi dele: vinde bendito de meu Pai, recebei por herança o que vos tenho preparado antes da fundação do mundo. Ouvi dele: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Em qual grupo você se encontra? Se você não sabe em que grupo se encontra, hoje o Senhor te dará a oportunidade de você confessar o seu pecado, de você ser lavado no sangue do Cordeiro, como diz em Isaías 1,18. Eu vou ler esse texto para você ver que a solução só se encontra nele e em mais ninguém. Isaías 1,18, a palavra nos diz claramente assim: o Senhor faz um convite a você, a todo que se encontra no lamaçal do pecado. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que seja vermelho como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada. Porque a boca do Senhor o diz. Você quer estar entre os benditos ou você quer ser devorado à espada? É Deus quem te dá a oportunidade de você se achegar a Ele, de você se reconciliar com Ele, de você ter vida eterna com Ele. Você ainda precisa entender que nada, nem ninguém te coloca na presença de Deus. Já expliquei a respeito do conhecimento, já expliquei a respeito da condição econômica, já expliquei a respeito da estrutura familiar. Não é família, não é ciência, não é poder econômico, não é também poder político que te coloca na presença de Deus. Só quem te coloca na presença de Deus é Cristo Jesus, o Senhor. Também não é religiosidade que te coloca na presença de Deus. Só Jesus te coloca na presença de Deus. Por isso, pense bem, que nada que este mundo oferece, ou que este mundo te proporciona, vai te colocar na presença de Deus. O único que te coloca na presença de Deus é Cristo Jesus, o Senhor.
E a palavra deixa bem claro em João 3,16, que diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você quer ter vida eterna com Deus? Lembre-se que só através de Cristo Jesus. E isso se dá por fé. Veja que no texto lido, Paulo deixa bem claro, dizendo aos que se encontravam em Colossos, que só é através de Cristo Jesus. Pois ele diz: eu dou graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Eu quero lhe dizer que todos os dias eu oro pela humanidade. Eu oro pelo órfão, pela viúva, pelo aflito, pelo necessitado, pelo encarcerado. Eu oro por aquele que caminha sem Deus, sem salvação. Eu oro por aquele que se encontra em situações as mais diversas. Isso não é para grandeza minha, não. É porque é ordem do Senhor. Orar com oração e súplica pelos santos, mas orar pelo aflito, pelo necessitado, pelo encarcerado, pelo que caminha sem Ele. Se você se encontra em um desses grupos, tenho orado por você. Mas você precisa fazer a sua parte. Você precisa ouvir a palavra de Deus. E hoje Ele está te dando a oportunidade de você ouvir a palavra através do capítulo 1 de Colossenses. E você não pode dizer que não foi te explicado que você se encontra separado de Deus por causa do seu pecado. Mas você também já ouviu, se você confessar o seu pecado, a solução em Cristo Jesus, o Senhor. Ele te apresenta a solução. Cabe a você receber e receber isto por fé. Porque só por fé é que se agrada a Deus. Paulo diz claramente à igreja que orava por eles. E disse mais: desde que ouvimos da vossa fé, você já faz parte dos da fé? Se você faz parte dos da fé, glória a Deus por isso. E por você ser um dos que faz parte dos da fé, você recebeu também do Senhor a ordem para você ir pregar a toda criatura. E se você ainda não faz parte dos da fé, hoje Ele está te dando a oportunidade de você tomar essa decisão, de querer andar com Ele. Ou seja, com Deus. O Espírito Santo de Deus trata contigo, pois Ele é responsável para nos fazer entender que só através de Cristo Jesus é que o ser humano recebe o perdão dos pecados. O Espírito Santo nos conscientiza do pecado, da justiça e do juízo de Deus. E te dá a oportunidade de você se reconciliar com Ele. A palavra diz que não é por força nem por violência, mas você se reconcilia com Deus através de Cristo Jesus, o Senhor. Você precisa andar na presença de Deus, mas para você andar na presença de Deus só através de Cristo Jesus. Só através dele é que você tem inteira comunhão com o Senhor. Porque é Ele quem nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, é Ele, Jesus, quem te transportou, quem me transportou. E se você ainda não faz parte desse grupo, Ele quer hoje te transportar para que você deixe de ser criatura e passe a ser filho. Pois no Evangelho, segundo João, capítulo 1, versos 11 e 12, a palavra deixa bem claro que Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, Ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quem não é filho, é criatura. E só se torna filho através de Cristo Jesus. Tome uma decisão. Confesse o seu pecado e seja restaurado no sangue do Cordeiro. Sangue que lhe deixa mais alvo do que a neve, mais branco do que a lã. E que faz com que você deixe de ser criatura e passe a ser filho. E a palavra diz que uma vez filho, nada nem ninguém te separará do amor dele. Como está em Romanos capítulo 8, do verso 31 ao 39. Nada nem ninguém te separará dele. Mas você precisa tomar uma decisão. Você precisa se reconciliar com Deus. E a reconciliação só se dá através de Cristo Jesus. Porque só nele. Não se deixe ser enganado por falsos ensinamentos a respeito de Cristo. Pois os falsos ensinamentos a respeito de Cristo podem destruir a igreja. Cristo é Deus e Criador, pois Ele diz: eu e o Pai somos um. Cristo é superior aos anjos e é o cabeça da igreja. Você não verá a glória de Deus se não estiver em Cristo. E lembre-se que você estando em Cristo, Ele espera que você ande em união uns com os outros. E essa união só se dá através de Cristo, o qual conduz você a uma vida santa, uma vida separada, porque Ele diz: sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Em 1 Coríntios 10, 31, a palavra deixa bem claro para nós: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E você só pode fazer para a glória de Deus se você estiver em Cristo Jesus, o Senhor. Que Ele, pois, te abençoe. E que você não despreze essa tão grande oportunidade que Ele te concede neste dia. Você ouviu da palavra. Você ouviu um texto lido completamente. Você ouviu outros textos que foram lidos e outros textos que foram citados. Não despreze a palavra de Deus. Pois a própria palavra diz, em Mateus capítulo 24, verso 35, que passa-se os céus, passa-se a terra, mas esta palavra não passará. A palavra diz em Isaías que 55, 11... que onde a palavra vai, não volta vazia, mas faz aquilo que ao Senhor apraz. Apraz ao Senhor que você receba esta palavra e que a detenha no seu coração, disse o salmista, em Salmo 119, verso 11, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, porque o pecado é quem separa o homem de Deus, então se guarda.
Neste mesmo salmo, no verso 105, o salmista diz que a palavra é lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Você tem feito isto com a palavra? Se não, faça hoje. Deixe de ser criatura, passe a ser filho, e como filho você será apresentado diante de Deus pela ação gloriosa de Cristo Jesus, o Senhor. Amém.